Então, Atos 2, 46. Vamos fazer uma oração? Senhor amado, obrigado pela Tua presença entre nós, porque ela que faz o nosso coração ficar alegre, pleno, independente das circunstâncias. Então, nós bendizemos o Teu santo nome, nós adoramos o Senhor e pedimos que o Senhor passeie no nosso meio e fale aos nossos corações desse momento. Que o Teu Espírito imprima a Tua palavra em nossas almas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Gente, no ano passado, o Fantástico, esse programa que tem domingo à noite, a gente lá em casa deixa gravando, assiste durante a semana, em algum momento mais conveniente, trouxe uma reportagem muito interessante. Eles ilustraram uma pesquisa do Instituto Data Popular, realizada em 63 favelas pelo Brasil. Atualmente, 11 milhões de pessoas vivem em favelas ao longo de todo o nosso país. E eles ouviram 2.000 pessoas, com todo aquele negócio, com margem de erro para mais, para menos, que a gente já está cansado de ouvir. E eles constataram na pesquisa deles o seguinte: há um enorme contraste entre a ausência do Estado e a presença de pessoas. Pouco Estado, mas muita gente. E eles observavam o seguinte: as ruas e vielas que são responsabilidade do Estado, em absoluto abandonados, em absoluto desleixo, completamente abandonados. Mas as casinhas das pessoas, bem cuidadas, a maioria delas limpinhas, bem arrumadinhas, pelos seus, obviamente, moradores. Então, a pesquisa observou que a maior diversão de alguém ali dentro de uma dessas comunidades, de norte a sul do país, é ir a uma festa dentro da própria comunidade. 45% dessas pessoas que moram em favelas participam de uma festa todo mês. 36%, mais de 1/3 dessas pessoas, fazem churrasco uma vez por semana dentro da favela. Churrasquinho na laje é de fato uma instituição para essa galera. E Fernandes, um morador da Rocinha, declarou: a diversão clássica de um morador da Rocinha é encontrar o outro, é agregar os amigos na sua vida. Qualquer diversão que acontece ali é sempre comunitária, sempre junto. 70% dos moradores, olha gente, que absurdo, 70% dos moradores recebem amigos, parentes e vizinhos todos os meses. E eles acham o maior barato aquele negócio. Acabou alguma coisa em casa, ele chega na varanda, grita para o vizinho: me dá isso, me dá aquilo, o vizinho dá com alegria. Quando um dos moradores percebe que está havendo uma crise, uma tensão no seu vizinho, ele se prontifica para ir lá ajudar a resolver a questão. E ele termina uma parte da sua entrevista dizendo: esse valor de estar junto, esse carinho um com o outro, você só encontra na comunidade. Gente, é verdade. Eu morei muito tempo num condomínio. Se eu sei o nome tinha 150 casas naquele condomínio, se eu sei o nome de 10 pessoas, exagerando, eu sei muito. As outras 140 famílias moraram do nosso lado e nós não temos a menor ideia de quem são. Nós vamos cruzar por aí
Não sabemos quem é. Atualmente nós moramos aqui dentro do Vale Feliz, que é bem próximo do que seria uma comunidade dessa, mas nós ainda não conhecemos os nossos vizinhos. Conhecemos já o da esquerda, outro dia convidamos o da direita para estar com a gente lá. A gente quase infartou porque eles aceitaram o convite, vieram, nós passamos algumas horas juntos ali, conversando, e foi uma experiência muito boa. Mas a reportagem continua. Em São Paulo, existe uma avenida chamada Giovanni Gronchi, que separa o Morumbi de Paraisópolis. É mais ou menos parecido com aquela avenida, aquela autoestrada, Lagoa Barra, que separa São Conrado, aqueles prédios suntuosos, da Rocinha. Então, lá em São Paulo, a Giovanni Gronchi separa o Morumbi, que é um bairro assim, chique, lindíssimo, da favela de Paraisópolis. Então eles filmam a comunidade de Paraisópolis, depois eles mostram os prédios suntuosos do Morumbi, e um morador ao lado diz: o pessoal daqui de Paraisópolis é muito mais feliz do que o pessoal de lá, do Morumbi. E o repórter completa: então é isso que faz com que pouca gente queira ir embora daqui. Mais de 2/3 dos entrevistados afirmaram que não sairiam da favela nem que seus salários dobrassem. A maioria dos que saíram voltaram. Se chovesse dinheiro em sua vida, você sairia da favela? E o morador respondeu: não, porque dinheiro eu consigo. Então, existe algo ali que atrai aquelas pessoas mais do que dinheiro. Existe algo que essas pessoas descobriram, que elas encontraram, que é mais valioso do que essa riqueza medida em notas e moedas. 94 das pessoas, 94 dos 11 milhões de habitantes de favelas, afirmam categoricamente que são felizes. Conclusão da pesquisa: essas pessoas descobriram a preciosidade de se viver em comunidade. Elas não têm o Espírito Santo como nós temos. Elas, uma parte delas, talvez uma boa parte delas, ainda não conhece a verdade como nós conhecemos. Mas elas já perceberam que viver em comunhão, viver em comunidade é muito bom. Para elas, viver em comunhão é tão precioso que é mais importante do que ter dinheiro. Nós precisamos reaprender, redescobrir essa verdade bíblica. Hebreus capítulo 10, verso 25 diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, para continuarmos nos reunindo como igreja, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O autor de Hebreus diz que não podemos deixar de nos reunir, não podemos deixar de nos encontrar, não podemos deixar de viver juntos, e que é responsabilidade de todos nós nos encorajarmos mutuamente para perseverarmos nesse estilo de vida, de comunidade, juntos, em igreja. Ninguém consegue viver sozinho. Precisamos ter comunhão íntima e verdadeira. Fale para a pessoa que está do seu lado: você não conseguirá viver sozinho. Fala para ela aí. Ela não conseguirá. Gente, ninguém consegue viver sozinho. Aqueles cristãos do Novo Testamento sabiam disso. Por isso, no versículo 46,
ficou registrado para que nós conhecêssemos o hábito, o estilo de vida daqueles irmãos. E ele diz: todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, todos os dias, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Irmãos, isso é vital. Quando o autor de Hebreus diz que não deixemos de reunir-nos como igreja, a nossa mente, ela ficou durante muitos anos condicionada a pensar que igreja é isso que nós fazemos aqui no domingo. Mas igreja significa chamados para fora. Então, no instante que o autor da carta aos Hebreus escreve: não deixemos de nos reunir como igreja, na verdade, o que está na sua mente é um grupo de cristãos reunidos. Percebe o que acontece? Vivermos como grupos de cristãos reunidos é absolutamente vital, e a Bíblia nos alerta a respeito disso. Então, gente, é por isso que a gente diz que a igreja em células possui duas asas, e ambas, as duas, são importantes, as duas são igualmente importantes. Uma das asas é o templo. O templo é o nosso centro de treinamento. Essa asa, essa atividade, ela representa de fato, ela faz o papel de um centro de treinamento. Ela é um centro de treinamento para nós. Da mesma forma que a seleção brasileira de natação se reúne no Parque Aquático Maria Lenk para treinar, praticar, receber instruções, da mesma maneira que a seleção brasileira de futebol vai para a Granja Comari, e ali treina, rala, é chamada a atenção, o técnico adverte, etc. Assim, gente, domingo após domingo, nós celebramos, domingo após domingo, que nos reunimos aqui para celebrar, nós recebemos instruções do nosso técnico. Da mesma forma que a seleção brasileira de futebol tem a Granja Comari, e a seleção de natação tem esse Parque Olímpico, e a seleção de vôlei tem o centro de treinamento deles em Saquarema, nós temos a igreja oceânica, nós temos o culto de celebração. Você percebe o que acontece? O jogo, para valer, o jogo verdadeiro, ele está se desenrolando lá fora. Então nós nos reunimos aqui, no intervalo da partida, para recebermos instruções. Aqui o nosso técnico chama a nossa atenção. Se nós estamos jogando bem, o nosso técnico chega e comemora junto com a gente, celebramos. Mas o campeonato é disputado lá fora. Aqui é o vestiário, aqui é o intervalo do jogo, aqui o técnico precisa fazer os ajustes para o time continuar jogando da maneira que ele deseja. Quem manda é ele, quem escala é ele, quem define as posições é ele. Nessa asa é de onde emana a visão, o plano tático, a estratégia de Deus para a sua igreja e para o seu plano eterno de redenção. É daqui que vai fluir a voz profética para as nossas vidas. Quando nos juntamos aqui, nós demonstramos unidade. Quando nos reunimos aqui, nós provamos para toda a sociedade, para as forças espirituais do mal, que nós estamos mesmo juntos, que há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé. Quando nos reunimos aqui, nós vivemos a realidade que da multidão dos que creem é um só o coração, uma só alma. Então, na celebração, quanto mais gente, quanto maior o grupo, melhor. Eu lamento que a gente tenha que fazer 2 cultos. Por um lado, é lógico que eu louvo a Deus por isso, porque são irmãos que estão se reunindo aqui, mas é maravilhoso quando nos reunimos no retiro, que podemos reunir toda a igreja,
juntos, num só louvor, numa só alma, em adoração. Nessa asa do templo, onde nós somos alimentados para a grande obra de Deus que está sendo realizada lá fora. Não podemos abrir mão dela. Sem essa asa, nós vamos nos debater. Ficaremos aleijados e não conseguiremos voar. Você pode abrir a sua Bíblia, ainda no livro de Atos, capítulo 2, só que eu queria ler agora com vocês a partir do versículo 41. Atos 2, 41. Atos 2,41 diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Vocês percebem como a igreja crescia rapidamente? Poucos dias depois do Pentecostes, o apóstolo Pedro faz uma pregação, 3.000 pessoas se convertem. E eles vão dar atenção a essas pessoas, eles vão discipular essas pessoas, eles vão cuidar delas. E aí, veja a declaração seguinte, 42. Eles se dedicavam ao ensino e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando eu era recém-convertido e li esse texto pela primeira vez, eu me perguntei: onde está essa igreja? Eu quero fazer parte dela. Como eu posso encontrá-la? O que aconteceu com ela? Porque nos dias de hoje, os cristãos não vivem mais assim. E eu fui ousado demais. Procurei o meu querido pastor, reverendo Antônio Elias, e fiz essa pergunta: pastor, por que a nossa igreja Betânia, querida, com tanta gente amada, não vive essa realidade? Meus irmãos, foi a única pergunta que eu fiz para o meu pastor querido, que ficou sem resposta. Ele riu de forma amorosa, como sempre fazia, mas ele não tinha resposta. É que naquela época, década de 70, o mundo ainda não tinha percebido o que já estava acontecendo nas igrejas da Coreia. O que estava acontecendo? Aqueles cristãos do Novo Testamento, eles se reuniam no templo, esse grupo grande, essas reuniões como nós fazemos aqui, parecido com o que nós fazemos aqui no domingo. Mas eles se reuniam também, com muita frequência, de casa em casa. Eles se reuniam constantemente em grupos pequenos. E era nesse momento em que eles se reuniam em grupos pequenos, dentro de casa, que eles faziam o que faremos daqui a pouco. Eles partiam o pão. Eles celebravam a morte de Jesus por eles e exultavam com a esperança da ressurreição. Era quando eles se reuniam nesses grupos pequenos, de casa em casa, que eles se relacionavam. Era nessa ocasião que eles tinham a oportunidade de viver os uns aos outros que Jesus havia lhes ensinado pessoalmente. Só no Novo Testamento aparecem pelo menos 60 determinações dessa relação de mutualidade, dessa relação de uns aos outros, do tipo: perdoem-se uns aos outros, amem-se uns aos outros,
aceitem-se uns aos outros, sirvam uns aos outros, suportem-se uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros e muitos outros relacionamentos dessa forma. Agora, gente, é impossível nós vivermos esse estilo de vida se não for através dos grupos pequenos, se não for através das células. É na célula que nós nos consolamos, é na célula que nos estimulamos, nos encorajamos, nos fortalecemos, nos aconselhamos. Enfim, é na célula que vamos conseguir nos amar de fato, não apenas uma teoria, mas vamos nos amar de verdade, colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Eu não sei se aquele irmão que está ali hoje precisa ser encorajado. Eu não sei se aquela irmã que está lá precisa ser exortada para voltar para o caminho. Eu não sei se aquele outro irmão ali hoje está passando uma necessidade séria, forte, que precisaria de uma ajuda e de uma intervenção. Mas na célula, isso é realidade. Na célula, isso funciona. Na célula, isso é efetivamente praticado. É ali que receberemos ajuda pessoal. A exemplo da família biológica, a célula é nossa família espiritual. Gente, é muito difícil nós visualizarmos o que era de fato o cristianismo daquela igreja relatada no Novo Testamento. Com toda certeza era bem diferente do cristianismo tradicional de hoje. Pense aqui nos primeiros séculos. Não havia prédios imponentes. O próprio templo, em 70 depois de Cristo, foi derrubado e nunca mais foi reerguido, até os dias de hoje. As igrejas, ou a igreja, não possuía departamentos, divisões. A igreja não tinha estratégia de marketing. A igreja, ela era formada por grupos de crentes que viviam efetivamente a mensagem que haviam aprendido de Jesus. Naquele início, não havia sequer um Novo Testamento para guiá-los. O Novo Testamento foi escrito para ajudar essas comunidades, para encorajar essas comunidades a prosseguirem. Os primeiros livros do Novo Testamento foram isso, cartas escritas para pequenas comunidades, por causa das suas dificuldades, perigos e tentações. Declarar-se cristão não lhes acrescentava nenhum status, não dava prestígio, fama ou honra. Tudo que aquela igreja tinha era a comunhão de uns com os outros, nada mais. Como alguém observou, os cristãos primitivos, ou os cristãos do Novo Testamento, igreja primitiva e igreja do Novo Testamento é a mesma. Muita gente usa essa expressão, a igreja primitiva. Só que eu acho que chamar aquela igreja de primitiva pode comunicar a alguns a ideia de uma igreja bruta, que não tinha sido trabalhada ainda. Mas, na verdade, aquela igreja melhor, que deu mais prazer a Deus de toda a história do cristianismo. Então, eu prefiro chamá-la de igreja do Novo Testamento, mas é igreja primitiva, cristão primitivo ou cristão do Novo Testamento, igreja do Novo Testamento. Os cristãos primitivos ou do Novo Testamento não eram pessoas de posição, mas havia um poder secreto entre eles, e este poder secreto era resultado do modo pelo qual eram membros uns dos outros. Vamos fazer umas considerações. Primeiro, consideração que eu gostaria de fazer a respeito desse assunto. Gente,
algo novo está mesmo acontecendo na terra. Há, de fato, um mover do Espírito de Deus em diversos locais do mundo, levando o seu povo, a igreja, a um novo comportamento. Isso está acontecendo na China, na Austrália, na Ásia, na Indonésia, na América Central, em algumas igrejas dos Estados Unidos, em algumas igrejas no Brasil. Esse mover, no sentido de levar a igreja a um novo comportamento, no qual as pessoas vivem relações próximas, uns aos outros. As pessoas convivem nos lares, encorajando-se mutuamente, amando-se, vivendo uns aos outros do Novo Testamento e evangelizando com uma eficácia que é totalmente impossível de ser alcançada de qualquer outra forma. Isso que nós estamos vendo hoje, aqui na Oceânica, em várias igrejas ao redor do mundo, não ocorreu na história da igreja desde o 3º século da era cristã, que foi quando Constantino entrou na história da igreja e a igreja se desviou e a partir daí ela deixou de se reunir em grupos pequenos e estabeleceu apenas o grupo grande, o grupo de domingo, impessoal, um grupo de desconhecidos que se esbarram, que se aglomeram domingo após domingo, sem ter nenhum tipo de relacionamento mais sério, mais íntimo, mais profundo, verdadeiro. Segunda consideração, por que quando você estuda, por que quando nós estudamos a história da igreja, nós vemos que os avivamentos tiveram data e hora, de hora para começar, de hora para terminar? Por que um avivamento termina? Por que um mover poderoso do Espírito tem fim? Deveria começar e não acabar jamais. Mas o que acontece? A forma como a igreja se reuniu ao redor dos séculos não conseguia comportar esse vinho novo da mensagem de Jesus com esse avivamento que vinha do Espírito Santo. A igreja convencional, essa que só se encontra aos domingos, domingo após domingo, ela não consegue comportar o avivamento. E aí, através das suas brechas, o Espírito vai se esgotar e a igreja perde a oportunidade. O tempo passa, é o kairós, chegou o momento, Deus está operando, mas da mesma forma que o Espírito vem, a igreja não retém, ele simplesmente passa. Por que isso acontecia com a igreja convencional? Porque nela nós não nos encontrávamos com frequência, nela nós não nos contatávamos com regularidade. Na igreja convencional, ninguém tinha a menor ideia do que acontecia com o outro que estava sentado do nosso lado domingo na igreja. Na igreja convencional, nós não prestávamos contas da nossa vida a ninguém. Nós não éramos tratados, não éramos discipulados. Cada um estabelecia o seu próprio caminho, cada um seguia o seu próprio rumo. Então, dessa forma, nenhum avivamento ou derramamento do Espírito subsistiu. Eu estou convencido de que esse mover de Deus, levando a igreja a esse formato de vasilha de couro nova, é porque o Senhor, Ele está prestes a derramar o grande e talvez último avivamento antes da volta de Jesus. Nós estamos sendo preparados para esse grande momento do reencontro com o Senhor. Não sei se haverá uma geração depois da nossa, mas os sinais ao redor do globo, eles já se cumpriram. Está tudo pronto para o Senhor voltar. Acredito que vivemos essa iminência desse derramamento do Espírito. Aonde ele será derramado? As vasilhas de couro velhas da igreja convencional não suportarão, mas ele derramará em vasilhas de couro novas, que é o modo de se relacionar,
como nós vemos no Antigo Testamento. No início dessa nossa... como é que fala que quando a gente mudou de igreja convencional para ser? No início da nossa transição, eu achava um absurdo desnecessário os líderes desse movimento falarem que nós estamos vivendo uma segunda reforma. Hoje, irmãos, eu tenho convicção de que é exatamente isso que está acontecendo. Daqui a 100 anos, 200 anos, se Jesus não voltar de fato até lá, e os historiadores relatarem o que aconteceu com a igreja cristã no final do século XX, início do XXI, eles relatarão que aconteceu uma segunda reforma. A primeira reforma aconteceu no século XVI, quando Martinho Lutero, lendo Romanos, o justo viverá pela fé, ele ficou absolutamente impactado com aquilo, ele se aprofundou, ele mergulhou na Bíblia Sagrada e declarou as suas 95 teses, dizendo: toda essa tradição está errada, tudo isso que estamos vendo hoje está errado, não faz sentido. E ali nós voltamos para a Bíblia. Mas a primeira reforma foi essa volta às Escrituras Sagradas. Hoje, o que nós pregamos está certo. Hoje, o que nós falamos está correto. Só Jesus Cristo salva. É só pela fé. É pela graça mediante a fé. Não existe outro caminho para chegarmos ao céu. Não serão as penitências, não serão os sacrifícios, não serão as esfoliações do seu corpo que levarão você até a glória. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo. Percebe? A mensagem falada está correta, mas a maneira como a igreja se relaciona hoje é a mesma forma que ela vem se relacionando desde Constantino. Mais de 1000 anos se passaram e a igreja continua se reunindo da mesma maneira, errada, indevida, medieval. Então, gente, o que acontece hoje com o despertar da igreja cristã para essa asa das casas, dos grupos pequenos, da veracidade do relacionamento cristão do uns aos outros, é um movimento tão forte que acredito que em 100, 200 anos vão compará-lo com a própria reforma protestante do século XVI. Na ocasião, acertaram a mensagem, hoje está correto. Agora, nós precisamos acertar a maneira como nos relacionamos, como nos reunimos, como vivemos. Não existe outra maneira de colocarmos isso em prática. Quero fazer uma terceira consideração para a gente terminar. Se você teve uma experiência ruim numa célula, experimente trocar. Ninguém é obrigado a ficar indefinidamente num único grupo. Se você teve num grupo e você foi fonte de problema, foi para outro grupo e novamente foi fonte de problema, nós vamos chamar você e vamos conversar com você. Mas, se você frequenta uma célula, por alguma razão, você não se sentiu bem ali, procure uma outra célula. As nossas células não podem funcionar como se fossem uma torcida de um clube de futebol, do tipo: pô, mudou de célula, lá, vai ser vira-casaca até o pobre coitado sair da igreja. Pô, largou a nossa célula, ele é o traidor, percebe? Como que ele nos abandonou? A melhor célula do mundo. Então, gente, não pode haver esse tipo de coisa. Você não se sente bem na sua célula, a experiência que você teve naquela célula não foi boa, efetivamente foi uma experiência ruim, faz o seguinte: visita 3, 4 células com calma e depois decida. Agora, uma vez decidido, finque raízes ali, para que você possa crescer e amadurecer. Toda célula passa por uma fase de conflitos. Vem a primeira fase da descoberta, todo mundo é lindo, maravilhoso, as pessoas mais legais do mundo. Quando começam a conviver e as arestas começam a incomodar, arranhar, os conflitos vão surgir, eles vão brotar, têm que ser tratados. Aí vem a fase da comunidade.
em que nós estamos tratados, amando uns aos outros, agora é uma célula madura. Então chegou a hora de levantar os olhos, ver que os campos estão brancos e começar um evangelismo mais eficaz, para finalmente a célula se multiplicar. E esse ciclo, irmãos, tem que ser contínuo, ele tem que se repetir frequentemente. Portanto, conflitos são normais e ocorrem em todas as formas de relacionamento humano, inclusive nas células, e fazem parte desse processo de amadurecimento da gente. Então você tem todo o direito de buscar uma nova célula para você e sua família, desde que seja em oração e temor diante de Deus. Você só não pode ficar fora de uma célula. Fala para a pessoa do seu lado, não fique de fora. Especialmente se você souber que ele não tem célula, aí cutuca mesmo com o cotovelo, não fique de fora. Então volta aqui, para terminar. Não fique de fora, nem pulando. Gente, vamos lá. Não fique de fora, nem pulando infantilmente de uma célula para outra, tentando achar uma célula perfeita. Lembre-se, ovelha sozinha vira petisco de lobo. Querem ver a foto de um lobo devorando uma ovelha? Não vou mostrar. Não vou mostrar. É horrível, gente. O que a gente falando aqui parece que é o lobinho com a ovelhinha, mas não é. Nós estamos em guerra. E a Bíblia diz que o nosso inimigo é como um leão que ruge ao redor, ele está esperando uma oportunidade para destruir as nossas ovelhas. E são ovelhas. Na sede antiga, uma senhora me procurou, para vocês verem, eu fiquei tão abatido com a conversa que até hoje eu me lembro. Uma senhora me procurou e falou assim: pastor, fiquei doente 6 meses e ninguém foi me visitar. Na época a igreja tinha cerca de 100 membros e eu fiquei profundamente envergonhado. Mas uma igreja com 100 membros já não dá para você olhar no domingo à noite e saber quem está, quem não está, sentir falta, se lembrar, procurá-la. Então, pastor, fiquei doente durante 6 meses e ninguém foi me visitar. Gente, aquilo fez um mal ao meu coração, que eu falei, realmente, é verdade. A gente não deu conta, eu tentei consolá-la, mas ela estava tão triste com a igreja, que ela foi embora, nunca mais voltou, nunca mais a vi. Hoje, se alguém me disser isso, eu fiquei doente, tive problema, caí, me afastei, etc. E ninguém sentiu a minha falta. Eu vou fazer uma pergunta simples. A que célula você pertence? Porque se você pertencer a uma célula, você não ficará ausente uma única reunião, seja no domingo à noite, seja durante a semana, sem que alguém que lhe ama, que se preocupa de verdade com você, lhe dê uma ligada para saber o que aconteceu. A célula é um abrigo forte e seguro, com todos os conflitos que tem ali dentro. Então, irmãos, a célula é a única maneira de sobrevivermos, porque nela nos cuidamos mutuamente uns dos outros. A igreja em células, concluindo, não é uma moda passageira, mas um retorno à igreja do Novo Testamento. É a única maneira de vivermos a verdadeira vida cristã que Deus deseja que vivamos. Se você só vem aos domingos para celebrar e não pertence a nenhuma célula, então você está perdendo a melhor parte da vida cristã. Procure-nos e vamos lhe ajudar a encontrar uma célula que seja bênção para você. Se você que está me ouvindo pela internet só vai à célula e não vem à celebração por escolha própria, sei que alguns que nos ouvem estão completamente impossibilitados de vir, com certeza. Mas se for por escolha própria, então sua vida espiritual está incompleta, anêmica e fragilizada.
estamos vivendo um momento ímpar, em que estamos presenciando esse mover novo, renovador do Espírito Santo no nosso meio. Nós não estamos começando um novo projeto, mas a intenção é nos colocarmos como igreja nas mãos de Deus, para que Ele faça em nós toda a sua vontade. Queremos viver como aqueles cristãos, aqueles primeiros cristãos do Novo Testamento. Não queremos uma igreja que cresce por crescer, mas uma igreja onde todos aqueles que aqui chegam tenham a sua vida transformada pela ação do Espírito Santo. Uma igreja em que todos aqueles que aqui chegam sejam acompanhados, sejam discipulados. Uma igreja onde nem um único dos seus membros jamais vai se sentir só. Você pode dizer amém? Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor querido, ajuda-nos a vivermos essa realidade. Senhor, como eu disse no início, grava isso, grava a Tua palavra no nosso coração e na nossa alma. Se o Senhor não estiver conosco, jamais conseguiremos, mas queremos viver tudo aquilo que o Senhor já tem preparado e reservado para nós. Nós fomos comprados por alto preço, Senhor. Queremos agora viver de maneira que agrade o Senhor. É difícil vivermos uns aos outros. É difícil vivermos num grupo pequeno. As arestas incomodam, atrapalham. Mas queremos aprender, Senhor. Não iremos desistir. Nós queremos perseverar. Nós queremos prosseguir. E queremos experimentar o outro lado, da alegria da comunhão. Queremos ver a ação do Senhor na vida dos irmãos, na vida de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a nos nossos grupos pequenos, nas nossas células, exercermos os nossos dons, ministérios, e ali, Senhor, experimentarmos a plenitude do Espírito que o Senhor tem reservado para todos aqueles que te amam. Agora, nesse momento, fica com a gente na ceia, à medida que partimos o pão, à medida que tomamos o cálice, que o Senhor, mais uma vez, renove as tuas misericórdias sobre nós. Nós te damos graças, Senhor, pelo teu corpo partido e pelo sangue derramado. Fortalece a nossa comunhão. Permita que em cada célula, cada reunião de grupo pequeno, cada encontro de discipulado, que venhamos a nos lembrar que é ao Senhor a quem servimos. Que a tua mão continue estendida sobre nós, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.